Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro de Crônicas. Eu quero partilhar com os irmãos um assunto que tem descido ao meu coração. É um texto muito conhecido, certamente, dos irmãos, haja vista ser um texto que é sempre com alguma frequência citado, além de ser também aí base para alguns hinos que contam essa história. A história de Josafá, um dos reis de Judá, que está contida no segundo livro de Crônicas, em seu capítulo, o capítulo de número 20. Capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Os que encontraram o texto bíblico sagrado, digam amém. Amém. A partir do versículo de número 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moabitas, amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Versículo de número 10. Enquanto eles localizam aqui, retorna o meu microfone para o parâmetro que estava, por favor. Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando viam da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Verso 15. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai. Repita após mim. Parai. Parai. Mais forte, diga parai. Parai. Estejais ou está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco a Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor
será convosco. 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu estava meditando nesta passagem que, como já vos disse, é uma passagem bastante comentada, bastante conhecida de boa parte dos irmãos da igreja, principalmente dos leitores e os estudantes da palavra de Deus. Este texto sagrado reúne uma experiência de um homem com Deus em meio a uma de suas maiores crises existenciais. Refiro-me ao rei Josafá, que tem que enfrentar, neste momento de sua vida, aquilo que seria seu maior desafio. Josafá, ele já tinha vivido algumas experiências, alguns tratados de guerra, algumas alianças que não foram bem sucedidas. Diga-se de passagem, a aliança feita com Acabe, e que o Senhor Deus não aprovou. Aliás, quando você lê este capítulo de número 20, no versículo de número 1, você tem um elo que liga o contexto anterior ao contexto imediato desta passagem, quando o texto diz: e sucedeu que depois disso. E para entender o que está acontecendo é necessário recorrer-se então ao contexto anterior. E se você observar, você verá no capítulo 18 a guerra contra Ramote e Gileade e a morte de Acabe. Acabe era o rei da parte norte de Israel, o reino do norte, chamado de Israel, ou Jezreel, onde tinha Samaria como capital, e Josafá é o rei do reino do sul, do reino de Judá, que tinha por capital a cidade ali de Jerusalém. Neste momento do capítulo de número 20, após a morte, então, do rei do reino do norte, Acabe, nós vemos uma confederação de soldados que se unem para atacar o reino do sul, e estes que se reúnem, o texto sagrado ele nos informa, são os filhos, os descendentes de Moabe, os descendentes de Amon, portanto, então, os amonitas, que vêm para atacar, e eles se reúnem, então, os amonitas, os moabitas, junto com alguns grupos de habitantes que ficavam ali na região das montanhas de Seir. A Bíblia de Jerusalém vai chamar este agrupamento de os meunitas, e quando você pesquisa sobre os meunitas, você verá que eles são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, e que eles habitam as montanhas de Seir, onde estava ali a região de Edom, que são os descendentes de Esaú. Então não era pouca gente, era muita gente reunida para ir de encontro a Judá e destruir Judá ou tomar o território de Judá. E é por isso que então, vindo eles à peleja contra Josafá, nós vemos este homem de Deus vivendo esta experiência, que para nós é uma experiência com muitos elementos de ensino, que nos traz muita aprendizagem. Quando olhamos para este texto aqui, há tantos elementos reunidos que, sem dúvida nenhuma, poderíamos passar aqui algumas quartas-feiras estudando sobre essa passagem e trazendo aqui
desta experiência alguns significados para a nossa vida. Quando eu olho para este texto, eu começo aqui a pensar nessa passagem, pelo menos em 3 grandes pontos. O primeiro, para trazer luz e trazer aqui entendimento a cada um de nós, pensemos nessa passagem em seu contexto histórico. Estamos vendo um homem de Deus, ungido pelo Senhor, chamado para liderar o reino do sul, o reino que preservou a descendência davídica, pela qual inclusive surge Jesus lá na frente. Este homem que está enfrentando estes soldados, estes exércitos, e aqui cabe-nos já falarmos sobre algo que muitas vezes alguém pensa que não faz parte da vida de um chamado. Quando alguém é chamado por Deus, quando alguém é escolhido pelo Senhor, alguém que possa pensar que este alguém não sofra intempéries, lutas, guerras, batalhas, sofrimentos, temores, mas é muito pelo contrário. Se você é alguém escolhido pelo Senhor, chamado por Deus, certamente você enfrentará guerras, lutas, porfias. E olha que estas guerras, estas lutas não são pequenas. Muitas vezes estas lutas e guerras nos levará a experimentar os nossos limites. Estas lutas nos levará a verificar as nossas bases, as nossas estruturas. Quantas não serão as vezes que nós até mesmo seremos levados a pensar: será que nós vamos suportar o que estamos a enfrentar? Eu olho para este homem de Deus e eu vejo, querido, que ele está sofrendo um período, um momento, que tudo em sua vida está sendo posto em xeque. E agora, o que fazer? E quando as informações que nos trazem são informações, avisos conflitantes, que vêm de conflito à nossa fé. Se você verificar o versículo de número 2, a Bíblia diz: então vieram alguns, não foi apenas um porta-voz, mas alguns que deram aviso a Josafá. Verifique aí. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Alguns aí, está no plural, né? Não foi apenas um porta-voz, não, foram alguns. Então, na verdade, o comentário que se havia já estava entre aqueles que serviam no Reino do Sul, e agora eles estão comentando. E o que é que os liderados estão comentando? O que é que o povo está comentando? E claro que alguns tiveram coragem de trazer isso para Josafá. O que é que eles comentam? Está aí na tela. Vem contra ti uma grande multidão, da além do Jordão. Eles estão vindo lá da Síria, e eles já chegaram ao vale de Azazon Tamar, que é em Gedim, próximo ao Mar Morto. Então eles já percorreram toda a costa, saíram do norte, desceram, já estão na fronteira. Nós já estamos vendo, eles estão organizados, e é uma grande multidão que vem contra ti. Veja que interessante, porque esta multidão estava vindo contra Judá. O que eles queriam era tomar Judá. Mas os que avisam, aqueles que trazem o aviso, jogam toda a responsabilidade no líder. Eis que eles vêm contra ti. O foco aqui é o líder. A pressão aqui está sobre o rei.
A pressão aqui, os temores agora são colocados sobre aquele que lidera. E Josafá começa a responder a este estímulo tão ruim que vem contra ele. E podemos analisar também esta passagem sob o aspecto dos múltiplos sentimentos de Josafá. Como foi que ele lidou com esta pressão? Porque se você é um líder, te prepare, você sofrerá pressões. Se Deus te levantou para fazer algo na sua obra, para estar à frente, se estruture, porque as guerras, as lutas, muitas vezes as afrontas que virão contra ti, irão mexer com você, irão experimentar suas bases, sua estrutura, irão experimentar sua fortaleza, virão para ver se você está de fato solidificado, virão para ver se você está de fato estruturado. Jesus falou sobre aquilo que ele trata como intempéries, e ele diz sobre dois tipos de pessoas: aquelas que ouvem a sua palavra e aquelas que não ouvem a sua palavra. E ele diz que aquelas que não ouvem suas palavras são como aquele que edificou a sua casa na areia. Mas aqueles que ouvem a sua palavra são como aqueles que edificaram a sua casa na rocha. E sobre as duas casas, é claro que ele está falando de pessoas, não da casa. Ele está falando sobre quem ouve atentamente a palavra, obedece a palavra, e quem não obedece a palavra. Então ele está falando daqueles que estão conectados à palavra ou não. E ele diz que as intempéries, elas são as mesmas. A chuva cai sobre todos. Os rios, ou o rio bate com a sua força sobre as duas casas. As intempéries são as mesmas. Mas se observa quem tem estrutura, quem tem fundamento, quem está edificado e quem não está edificado. Glória a Deus. O vento vem, a chuva vem, a tempestade vem, mas você logo vai descobrir quem é que permanece de pé. E só permanece de pé, meu irmão, quem está ali alicerçado, enraizado na palavra de Deus. Daí a importância de participarmos de um culto como este. Só vem a culto de ensino quem tem desejo, prazer em estar alicerçado na palavra do Senhor, porque vem para ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor Deus. E nisto você é bem-aventurado por estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Então essas guerras, lutas irão medir sua capacidade de suportar a provação. Verifique comigo o que eu estou chamando aqui dos múltiplos sentimentos de um servo de Deus. Diante de uma ameaça tão grave quanto essa, diante de uma situação de conflito, de guerra, de luta, como deveria ser o nosso comportamento? E o primeiro comportamento, ou o primeiro sentimento que eu vejo aparecer, brotar neste texto, acerca de Josafá, é algo que eu julgo que nós estamos muito carentes na igreja do século 21. Versículo de número 3, o que é que está escrito aí? Então, Josafá, o quê? Temeu Ele temeu a quem? Temeu e se pôs a buscar o... Olhe para mim aqui, preste atenção. O que é que a gente vê na vida de muitas pessoas hoje? Ele está diante destes 3 exércitos, deste aglomerado de pessoas vindo contra ele,
E ele poderia ter temido a situação, a guerra, a luta. Estes 3 exércitos que vieram contra ele. Mas ele preferiu temer ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós falamos de temor, eu penso que isso é algo a ser resgatado em nosso meio, em nossas vidas. Observando e vendo muitas atitudes de algumas pessoas, e por que não dizer, da nossa própria atitude, estamos deixando de temer a quem de fato nós precisamos temer. Passamos por um momento em que muita gente ficou temerosa, porque alguém chegou à presidência que não era aquele que esperávamos. E se fosse Pedro em nosso meio, ele diria assim: mais importante é obedecer ou temer a Deus do que aos homens. Jesus nos diria, como está escrito em sua palavra, tema a Deus e não aos homens. O homem, o máximo que pode fazer é matar o teu corpo, é tirar a tua vida, mas ele nem sabe o que fazer com a tua alma. Tema a Deus, porque mata o corpo, pega o corpo e a alma e lança no inferno. A quem nós estamos temendo? Eu não sei aqui, nesse plenário, estou aqui vendo dezenas ou centenas de irmãos que vieram para o culto de ensino hoje à noite, e que têm suas lutas, suas guerras, suas dificuldades. Mas eu pergunto, o que é que tem provocado em você temor? É esta luta ou é o Senhor teu Deus, a quem você serve? Você tem temido a quem? Quando eu olho para Josafá, Josafá escolheu temer ao Senhor. E ele teme a Deus por quê? Porque ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. E se algo está sendo permitido, é para que esse algo produza alguma coisa em nós. E é por isso que a gente precisa se prostrar diante dele, como fez Josafá. Se pôs a buscar o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Quem sabe não foi para isso que o Senhor permitiu a guerra, a luta, o sofrimento, para que a gente perceba que precisamos, mais uma vez, recorrermos a Deus e confiarmos plenamente de que Ele está sobre nós. Ele é soberano, oh glória. E se Ele é soberano, irmão, pode ser grande o quanto for a multidão contra você, maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está em você. Você acredita nisso? Isto ainda é uma verdade para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josafá temeu ao Senhor. E este é o primeiro sentimento que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar aqui, partilhar aos irmãos. Precisamos temer a Deus. Segundo, verso de número 11. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. E eu coloquei aqui, nós precisamos saber lidar com as injustiças da vida. E quando você faz o bem, procura estar apoiando, procura auxiliar alguém, e esse alguém vem a você de forma completamente contrária ao seu gesto e à sua atitude. Pastor, o senhor tirou isso de onde?
do texto bíblico. Leia, por favor, o verso 10. Verifique isso, por favor. Olha aí. E alguém, por favor, já abra lá em Deuteronômio capítulo 2. Deixa eu mostrar o que Josafá estava enfrentando. Verifique aí. No 10 está assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Estes povos que se levantam contra Judá agora, tinham sido beneficiados por Israel, quando eles estavam indo em direção à terra de Canaã, passando por Cades Barneia, chegando nesse território. E o Senhor Deus diz: olha, não passe pelo território de Amon, de Moabe, dos Edomitas, porque eles são seus irmãos, não entre em guerra com eles. E Israel aliviou então, e não os destruíram. E esses que foram beneficiados agora se levantaram contra Josafá. E Josafá tem que administrar este sentimento. Ele tem que administrar essa injustiça. E em sua oração ele está dizendo exatamente isso: nós estendemos a mão. Nós protegemos esses que estão se levantando contra nós. E ele está trazendo alguém como testemunha. Quem? Deus. Está dizendo: Deus, veja o que está acontecendo. Uramantais, tuitergasou. Veja que nós só fizemos o bem, protegemos. Vamos lá para Deuteronômio? Eu acho que é importante aqui, eu penso ser muito importante você ver esse texto, porque isso modela as nossas ações, nos dão norte em nosso comportamento. Capítulo 2, Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Verifique aí, é um culto de ensino. Tenha prazer em ler e estudar a palavra de Deus. Depois viramos nós e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir, é o território. Muitos dias ali rodeando, esperando para ver. E aí? A gente entra e acaba com tudo, destrói tudo? Veja aí. Então o Senhor me falou dizendo: tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Olha o que Deus está dizendo: não entra aí não, deixa eles aí. E olha como Deus vai falar a eles: e dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Olha o que Deus está fazendo aqui. Eles tiveram a oportunidade de tomar as montanhas de Seir, o território de seu irmão, mas o Senhor não permitiu. E aí segue: comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beberdes deles, comprareis por dinheiro, não tome nada deles. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Glória a Deus. Nessa passagem Deus está dizendo: você não vai tomar nada de ninguém, porque o que é teu sou eu, Senhor, que vou lhe dar. A sua atitude correta é esta: aquilo que Deus deu para o teu irmão é do teu irmão,
Então não queira tomar dele. O que é seu já está reservado. Confie em Deus, porque Deus é poderoso para entregar na tua mão também. E olha que eles estão passando pelo deserto e ainda não tinha conquistado nada. E olharam para as montanhas de Seir. E o Senhor não permitiu que Israel fizesse mal a essa população, porque eram irmãos. Como é que pode alguém se levantar contra seu próprio irmão? Alguém querer tomar o que é de seu irmão? Nós somos uma fraternidade. Nós somos irmãos em Cristo. Ou não é assim que nós nos saudamos? Quando você chega, estende a mão para o seu irmão e diz: paz do Senhor, meu irmão. Quando tomamos a tribuna, a paz do Senhor, queridos irmãos. Ou isso é apenas uma narrativa? O Senhor nos colocou aqui, ombro a ombro, lado a lado. E não podemos cometer injustiças. Glória ao nome do Senhor. O que é que Josafá está dizendo a Deus? Senhor, lembra-te. Nós tivemos oportunidade de prejudicar estes e não fizemos. Mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles se reuniram para vir contra nós. Você conhece alguém assim? Que ele espera a primeira oportunidade. Não precisa nem do diabo. A Bíblia diz, isso a gente já sabe, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas existem pessoas também que querem o teu fim. Que não respeitam o que Deus te deu. Não respeitam a tua autoridade. Aliás, o salmista falando sobre isso, tratando esses como inimigos, ele diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Você sabe que tem alguém querendo te engolir? Só não engole porque você é bem gordinho igual eu assim. Vai dar um trabalho para engolir. E aí Josafá está aqui, nos mostrando como lidar com estas injustiças. Como lidar com aqueles que você tem ajudado, tem tido um sentimento verdadeiro, puro, mas que na verdade respondem de maneira completamente inversa. Aí ele vai falar ao Senhor: eis que nos dão o pago. Por que ele usa essa expressão? Eles não estão nos pagando de igual forma. Eles deveriam respeitar o território que Deus nos deu, o local que Deus nos deu. Eles já têm os deles, mas eles se uniram para tomar o que é nosso. E quando Deus olha para isso, meu irmão, eu fico olhando e pensando aqui em José. A túnica de José, todo mundo queria aquela túnica. Era uma túnica talar, túnica de festa, colorida, bonita, destacada. Só que o pai deu para José. E o pai dá a quem quer. Achou ruim, fala com o pai. E aí podem fazer o que for. A túnica é de José. O manequim é o de José. O pai foi o alfaiate, fez nos moldes, mediu os ombros, os braços, as pernas, a cintura, e todas essas medidas é de José. E aí, irmão, você só deveria se alegrar, porque o pai quis fazer isso a José. E José é seu irmão, mas fizeram de um tudo para arrancar a veste de José. Jogaram ele na cisterna, mas a veste de José não pôde ser utilizada por nenhum dos filhos de Jacó. Não serviu Rubem, o primogênito, não serviu o mais novinho, Benjamim, Dan, não serviu em Naftali, em Zebulon, em Levi, em Judá. O texto bíblico não diz, mas eles queriam tanto essa túnica que eu penso que eles ficaram experimentando para ver se cabia.
Rubem, mais velho, talvez colocou, disse, rapaz, não cabe. Naquele que era mais magrinho, ficou muito larga. Sabe por quê? Porque era de José. Você se lembra de Davi? Quando ele diz a Saul, teu servo vai à guerra contra esse incircunciso filisteu? E aí Saul diz, não, já que você vai à guerra, vista aqui a minha armadura. Irmão, a armadura era de Saul. E a Bíblia diz que Saul sobressaía em altura de todos em Israel, do ombro para cima, era altão. E Davi? A Bíblia diz que Davi era franzino, baixa estatura. Colocou aquilo, irmão, eu fico imaginando aquela armadura grande em Davi. Perdeu flexibilidade. Diz, eu não consigo usar isso aqui não. Tira isso aqui de mim. Porque não era de Davi. E cuidado, porque o que Deus te deu pode ser muito simples, mas é muito eficaz. Davi não tinha armadura, mas ele tinha uma funda simples. Ele não foi ao gigante com a espada do rei Saul, com a armadura de guerra, não. Era um alforge, era uma funda, e era 5 pedrinhas lá do ribeiro, e o seu cajado na mão. Ferramentas que alguém diria, como disse Golias, eu sou algum cão para você vir a mim com paus, com vara. O que é que ele está dizendo? Você está despreparado. E Davi está dizendo, estou não. Eu só estou usando aquilo que Deus me deu. Eu só estou indo a ti com aquilo que o Senhor me deu como ferramenta. Eu sou pastor. Lai, chor, genebria, súbria, andarai. E você mirando na armadura de Saul. E fique tranquilo, porque se Deus te deu funda, pedra, alforge, cajado, use isto. Ah, mas é uma multidão, como fora para Josafá. É um gigante, como fora para Davi. Mas você está indo não nas tuas habilidades. Você não está indo na tua força, nos teus instrumentos, no teu potencial bélico. Você está indo no nome do Senhor dos Exércitos. Oh, recandai, subi a céu. Há um ciúmes, irmãos, tão infantil, para não dizer doentio, principalmente em obreiros. Quantas vezes alguém chega para mim e diz, pastor, eu queria pregar como o senhor prega. Eu digo, mas só isso você queria? Você deveria querer pregar melhor, porque o Deus que me usa pode te usar também. E o que Ele me deu, deu a mim, não deu a você. Mas o que Ele deu a você pode ser tremendamente especial, para você ganhar as suas guerras, para você lutar as suas batalhas. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque está desprezando o que Deus te deu. Eu sinto o Senhor falando aqui em nosso meio hoje à noite. Ele está dizendo a você, é deste jeito, é do teu jeito que eu vou agir, vou operar. São estas ferramentas, não são outras. Cuidado com ferramenta emprestada. Lembra-se daquele filho de profeta que pegou machado emprestado e está lá todo desajustado, batendo com o machado, até que o cabo se solta do ferro e cai lá no rio. E aí ele vai dizer, ai, profeta. E a preocupação qual era? Eu estava trabalhando com algo que não é meu. Era emprestado. Os jovens obreiros, pregadores. Tem pregador, irmãos, que ele prega com a voz que não é dele, com a mensagem que não é dele.
Se você pesquisar na internet, você acha o esboço inteirinho. Eu vou falar assim em geral, né? Aberto. Teve uma escola bíblica de obreiro que eu participei, que pediram os textos, nós mandamos os textos para essa escola bíblica de obreiro. Quando eu olho lá a revista, tinha 3 mensageiros lá com a mesma mensagem. Aí você vai lá na página X, a mensagem toda lá. Na outra Y, a mesma mensagem lá. Copiaram, Ctrl+C, Ctrl+V. Pregadores que chegam e usam expressões de outros pregadores. A voz dele é fininha, mas quando ele chega aqui, queridos irmãos. Irmão, deixa Deus te usar do jeito que você é. E aí fica um negócio enlatado, mecânico, robotizado. Deixa Deus te usar como Ele quer te usar, na tua voz, do teu jeito. Não faça como Jeremias. Eu sou como uma criança, ou como Moisés, eu não sei falar. Porque Deus vai dizer a você, não diga que és uma criança. Não diga que você não sabe falar. Quem foi que fez tua boca? E Deus falou isso para Moisés. Quem fez a boca do homem? Ele é poderoso para nos usar em nossa pequenez. Aleluia, glória a Deus. Não há tempo aqui para continuar, mas vamos para o terceiro. Josafá foi tão vitorioso aqui porque ele reconheceu seus limites. Reconheça os seus limites. Eu estava orando ao Senhor e pensando durante alguns dias, por que é que nós temos tanta dificuldade de reconhecermos nossas limitações? Você vê que tem pessoas que têm dificuldade de dizer que não sabe, e ninguém sabe tudo. É o óbvio, ninguém sabe tudo. Mas isso é pessoas que têm dificuldade de saber que não sabem, que nunca fizeram, que precisam de ajuda para fazer. E aí assumem que vão fazer e aí entregam um resultado muito insatisfatório. É mais bonito a gente declarar, olha, eu não sei fazer isso não, mas se me ensinar, eu aprendo. Veja o que está no texto. Veja esse reconhecimento. 12. Deus nosso, porventura não o julgarás? Olha o que diz Josafá, rei de Judá. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Primeiro, ele está olhando para a sua limitação e dizendo, eu não reúno condições para guerrear de igual para igual, para enfrentar este problema. E eu creio que nós estamos perdendo isto em nossa geração. Eu praticamente, não vou dizer que eu nasci na igreja, não, eu nasci na maternidade. Tem até o certificado de onde nasci. Mas eu me criei na igreja. Fiquei um período curto fora. E eu lembro-me, que já estou com 42 anos, que era muito comum. Minha mãe, por exemplo, quando eu fiquei fora da igreja, minha mãe, todo o trabalho que tinha, ela pedia às irmãs, aos irmãos, olha, me ajude com meu filho. Ele está fora da igreja, mas Deus tem um chamado na vida dele. E eu sei que Deus vai fazer algo. E não tinha um trabalho que ela ia para não pedir ajuda. Diz, eu já estou sem força. Mas eu preciso que vocês se unam neste propósito. E hoje parece que as pessoas já não querem mais apresentar suas demandas. Parece que isso é um demérito. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por situações difíceis de enfrentar. Mas Deus nos uniu, nos colocou lado a lado. E Josafá está dizendo aqui, em nós não há força alguma. E ele diz mais, e eu não sei nem como agir. E é o líder, é o rei. Ele diz, não sabemos nós o que faremos.
Então não é só não ter, não reunir as condições, é sequer saber como agir. E pergunto, somos muito diferentes de Josafá? Você nunca passou uma situação que você se sentiu tão fraco diante dela, sem saber como agir, sem saber o que fazer, sem saber o que falar? Então reconheça a sua limitação. Faça como o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É Paulo dizendo. Já pensou hoje um obreiro dizendo isso? O bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que não quero sempre está diante de mim. Dos pecadores, eu sou o maior. Hoje alguém diria: dos santificados, eu sou o mais santarrão. Eu sou o tal. Eu sou o bam, bam, bam. É mesmo que você pense assim? Você pensa desse jeito? É verdade? Reconheça que eu e você, nós não somos nada. Isaías diz que a humanidade é como uma gota no fundo de um balde. Do que se queixa o mortal? Queixa-se dos seus próprios pecados. Quem é o homem para atribuir a Deus causa alguma? E o Senhor hoje está falando a nós e dizendo: não temos força, não sabemos como agir, mas tem algo que a gente não abre mão. É manter os nossos olhos focados no único que tem poder para reverter e mudar qualquer situação que tenhamos ou que estejamos passando. Manter os olhos fitos em Deus. E eu já entro aqui no terceiro ponto para ir finalizando, que é o posicionamento, as ações, os comportamentos que este homem teve. O primeiro deles, ele parou tudo e diz: não, eu voltarei-me para o Senhor e colocarei toda a minha confiança em Deus. Os meus olhos estão postos em Ti. E quando a gente se volta para Deus, se volta para o Senhor fala. Eu não sei se você já enfrentou uma luta tal que você se prostrou diante de Deus, começou a orar, e daqui a pouco Deus começou a levantar os profetas, começou a levantar os pregadores, e começou a dizer: ei, não temas, não te assustes. Só tem uma forma de não se assustar, irmão, é tirar o olho da multidão, porque se a gente ficar olhando para a multidão, se você começar a olhar, irmão, para a quantidade de luta, de guerra, de problema, não tem como não se assustar. Só que quando a gente deixa de olhar para o problema e a gente passa a olhar para Jesus, aí nele a gente vê condições, nele a gente vê soluções, nele a gente vê escape, porque aquilo que você não pode fazer, ele pode fazer. Onde você não vê saída, ele tem uma saída. Ora entoendergue asturgianai. E eu profetizo dentro desta casa hoje à noite: o Senhor não vai te deixar sem uma porta de escape. Eu vou repetir: o Senhor não vai lhe deixar sem uma porta de escape. Ele te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Receba ela como uma resposta às suas orações. Ele está vendo, Ele está contemplando o que está passando na tua vida. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E aí o Senhor Deus diz: não fui eu lá atrás que não deixei vocês pelejar com eles? Então nesta peleja, eu também não vou deixar vocês pelejarem.
Presta atenção, eu fiz questão de conectar os dois textos. Eles estavam rodeando há dias a montanha de Seir. E iriam invadi-la. Só que quem foi que deu orientação a eles, dizendo: não entre, não mexa aí, não avance? Quem é que foi? Foi? Deus. E Deus é menino agora para nos sustentar sua palavra? O que Deus vai mostrar aqui é que vale a pena obedecer à voz dele. Vale a pena seguir as suas orientações. Ah, pastor, mas olha o que está acontecendo. Fique tranquilo. Você não está na obediência? Se está na desobediência, deve se preocupar. Agora, se está na obediência, continue crendo no Senhor. Aleluias. É por isso que eu gosto de estar, irmãos, no centro da vontade de Deus. Humildemente, obediente. Porque não importa quais sejam e quantos sejam os levantes. O Senhor vai fazer, como diz o salmista: 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não serás atingido. Oh, glória a Deus. A ideia deste salmo é exatamente aquela multidão, 11.000 em um exército, e você no meio, e os arqueiros levantando e flexionando seus arcos e flechas, e soltando ela como uma nuvem de flecha. E essa nuvem de flechas acerta todos os 11.000, menos você. Porque Deus faz isso. Ele tem uma pontaria que você não faz ideia. Para acertar o alvo, irmão, sai a pedrinha lá da funda de Davi, vai, e acha a única espessura aberta no capacete da cabeçona de Golias. E o impacto é tão forte que ele zonzeia, como diz no interior, balança e cai para frente, prostrado. Você se lembra quando Saul estava na guerra? Foi Saul? Estava na guerra, se vestiu com roupa de um outro rei, diz: não, aqui ninguém. É Saul ou Acabe? Acabe. Está aqui no contexto. E aí um arqueiro está lá. E a flecha vai, sai. E sai, irmão, sem pontaria, sem nada. Sem pretensão nenhuma. Pum! E ela vai. E encontra. Porque a pontaria de Deus, irmão. Oh, glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então descanse. Porque se o Senhor não quer que você seja atingido, você não será atingido. Oh, glória, eu estou ouvindo Deus falando conosco aqui. Aleluia. Nesta peleja vocês não tereis que pelejar. E aí tem uma expressão aqui que eu gostaria de entrar nela e não haverá tempo, mas é a expressão parai. Tem hora, irmão, que a gente precisa parar. E Deus falou ao meu coração: você está muito agitado. Para. Quando a gente está em guerra, irmãos, a gente fica procurando saída para todos os lados. Procurando ajuda em todas as pessoas. E o Senhor diz: ei, para. Parai. Ficai em pé. Abra bem seus olhos. E vede o grande livramento que eu, o Senhor, mandarai, entrego a vocês. É o salmista no Salmo 46 dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado. Glória a Deus. E o último versículo que nós lemos, quando eles começaram a louvar, a adorar, pôs Deus emboscadas entre os moabitas, amonitas e os da montanha de Seir. Eu acho tão lindo isso. Depois, no quarto dia, eles foram lá, estava resolvido o problema. Foram para buscar os despojos.
E eles ficaram parados, em pé, vendo o livramento, mas não ficaram calados. Ficaram adorando a Deus. Aleluia. E aqui tem um segredo. Quando o Senhor diz, parai, não é parar sem fazer nada. Não, é parar e continuar adorando, louvando, servindo, glorificando a Deus. Porque enquanto você louva, Deus trabalha. Enquanto você glorifica, Deus vai lá no meio dos teus inimigos e coloca lá uma confusão. Eles tiram a atenção de você e começam a lutar contra eles. Aleluia, e daqui a pouco já não tem mais problema, e você no final de tudo vai glorificar ao Senhor, e vai ver o grande livramento que o Senhor Deus está dando para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então, se você pode levantar uma de suas mãos aos céus, e liberar aquele grito que está preso na tua garganta, o grito de um adorador. Se você entende esta palavra, se esta palavra produz em seu coração fé, abra tua boca e glorifique ao Senhor. Oh, glória a Deus. Se coloque em pé, por favor. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Tema a Deus. Aprenda a lidar com as injustiças. Reconheça as suas limitações e não perca o teu foco. O escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a multidão, não olhe para o problema. E para isto, muitas vezes a gente tem que fechar os olhos, tapar os ouvidos. Esquecer o que estamos enfrentando. Até porque a Bíblia diz que nós não lutamos nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados. Quem quer te destruir, querido, ele tem um inimigo muito maior do que você. É o próprio Deus. E você é considerado como a menina dos olhos. E eu não sei se você já percebeu o quanto é difícil atingir a menina dos teus olhos, porque o seu corpo reage, os seus olhos reagem. Quando vem algo em tua direção, mão reage, não é? Aqueles que têm maior flexibilidade fazem igual aqueles de boxe, né? Só que você é menina dos olhos de Deus, e Ele é todo poderoso. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você está sob ataque, confie no Senhor nesta noite. O Senhor vai lhe ajudar. Levante uma de suas mãos aos céus, eu quero orar com você.